MPR Assessoria Esportiva. Patrocínio Mizuno, AAM Incorporadora, Banco Pine e Plant Power. Apoio Z2, Michelob Ultra e Serene CBD. Bonjour ou bonsoir, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à segunda palestra do ano da MPR, a palestra para a Maratona de Paris 2026. Fiquem comigo que vamos falar sobre essa grandiosa prova, uma das provas mais bonitas do mundo, e eu vou dar todas as dicas para que vocês possam aproveitar ao máximo a viagem de vocês e principalmente esses 42 quilômetros na cidade maravilhosa de Paris. Voltamos a falar de cuidados básicos antes de viajar. Ou seja, todo aluno, toda aluna deveria ter já o seu parquet preenchido. Se você ainda não tem, de novo, a gente manda para você, para o seu e-mail, assina digitalmente, não tem problema nenhum, mas a nossa recomendação é que você busque a área médica, um médico, uma médica do esporte, faça os seus exames, tenha os seus exames em dia. Não é só o exame de sangue, mas um ergospirométrico, um eletro, um ecocardiograma, eles saberão pedir esses exames para vocês. Façam esses exames para que tudo esteja em dia para a hora da sua prova você não ter nenhum problema ou pelo menos diminuir todos esses problemas. Dica geral e obrigatório. Paris exige o atestado médico de todos os corredores. Então, como é que vocês fazem isso? Procure o médico, vai baixar, tá aqui o site onde vocês baixam o modelo do atestado médico em inglês. O médico vai lá, vai preencher com todos os seus dados, vai pedir os exames caso vocês ainda não tenham esses exames, e aí você sobe aqui no mesmo site que vocês pegaram o exemplo, vocês conseguem subir este atestado médico em PDF. Porém, se vocês estão tendo algum problema com esse site, não se preocupe. Leve esse atestado médico original para a retirada do kit e você vai conseguir fazer sua retirada sem problema nenhum. Então, teve problema no site, leva o original e fica com ele, guarda ele direitinho caso você precise. Informações gerais da prova. Essa prova de 2026 ela acontece no dia 12 de abril, um domingo, e tem a sua largada na famosa Avenida Champs-Élysées e tem a sua chegada muito próximo do local da largada, a Avenida Foch, que é uma outra avenida bem grande, perto do Arco do Triunfo. É uma prova que hoje conta com mais de 55 mil corredores e corredoras, ou seja, é uma prova muito cheia. E tem a sua largada a partir das 8 horas da manhã e ela se estende por bastante tempo. Eu vou aí chutar em torno de 1h30, quase 2 horas, ainda tem gente largando. Fazendo a mala para a sua viagem. Não sei se essa é a sua primeira viagem internacional em relação à corrida, mas muitas vezes é, ou se você já é um corredor experiente. Para mim, pouco importa. O importante é que você coloque todas as suas coisas da corrida dentro dessa mala de mão. Ou seja, você não vai despachar nada. Sempre com você o tênis, o gel, o pozinho de isotônico, a bermuda, a camiseta, o manguito, o gorro, o tênis de competição. Muitas vezes eu uso o meu durante a minha viagem, né? Então, assim, eu já nem coloco ele na mala, ele está no meu pé. Mas essa é uma dica fundamental. Por quê? Muitas vezes a gente tem o extravio de bagagem. Não sei se você está indo num voo direto ou não. Nossa recomendação, claro, podendo, pegue um voo direto. Mas não deu, você vai ter que fazer imigração em algum país ali da Europa. Então, acontece de extraviar bagagem? Sim, infelizmente acontece bastante. E para você também viajar tranquilo, a gente recomenda que você tenha um seguro viagem. E está aqui o Banco Pine, o nosso parceiro, o nosso patrocinador, que tem os melhores seguros de viagem que cobrem atividade física. Isso também é um ponto importante, porque muitas vezes, mas eu tenho o seguro do cartão. O cartão muitas vezes não vai cobrir a atividade física. Então, para viajar tranquilo, faz o seguro do Banco Pine, tranquilidade, conforto e segurança para sua viagem. O aplicativo
da Maratona de Paris 2026. Ele é o aplicativo que ajuda você, corredor, ou até mesmo os seus acompanhantes a te seguir melhor durante a prova. Este aplicativo ele tem inúmeras funções e eu recomendo sempre tentar atualizá-lo. Afinal de contas, pode ser que ainda tenha uma nova versão, então fique esperto para não se perder, não perder nenhuma informação importante em relação ao aplicativo. Expo da Maratona de Paris. Durante alguns anos ela veio evoluindo muito e eu vou falar para vocês que é uma das expos mais legais que vocês encontrarão ao longo aí do ano. Então vale muito a pena conferir. Ela acontece quinta, sexta e sábado em diferentes horários. A dica essencial que eu dou para vocês em relação à Expo é: não vá na abertura da Expo, ou seja, espera 1, 2 horinhas em relação ao horário de abertura para que você possa aproveitar e usufruir muito mais de tudo aquilo que vocês podem da Expo, tá legal? E o que vocês levam para retirar o kit de vocês? É o QR Code que será enviado para o e-mail de vocês, se já não foi enviado, e um documento com foto. Ponto importante, se você teve problemas para subir no site da prova o seu atestado médico, leve o seu atestado médico original, porque caso eles precisem, você tem lá na hora e não terá problemas para retirar o seu kit. Fechado? Lembre-se disso. O que vestir na prova? Bom, eu não preciso nem falar que não deveria inventar nenhuma novidade com relação a calçados. Ou seja, você já treinou e já sabe qual será o seu tênis de prova. Agora um ponto fundamental, eu trouxe lá no início. Leve ele na mala de mão, não coloca ele na bagagem despachada. Fechado? Vestimenta. Este é um ponto que eu sempre bato nas provas internacionais. A gente faz prova internacional esperando um clima mais frio. Isso significa que vocês passarão mais tempo com uma temperatura baixa e vocês estarão esperando a largada. Por isso, essa roupa super bonita que está aqui em cima, a minha fantasia de motoboy. Essa é a minha recomendação. Por quê? Vocês não pegam chuva e estão protegidos de vento e do frio. Ou seja, não passem frio antes da prova. Aí, como é que você correrá? Ah, eu gosto de correr de luva, vai estar muito frio, vai estar muito calor, ainda é muito cedo para a gente falar em temperatura. Como bons corredores, nós temos que estar preparados para o frio, para o calor, para a chuva, talvez uma neve, não sei, mas nós temos que estar preparados. Então, coisas que a gente não se desfaz durante a prova. Luva. Tá aqui a minha foto numa maratona que estava oscilando entre muito frio e eu tirava a luva, colocava no bolso da bermuda, pegava a luva, colocava a luva. O manguito, ele serve exatamente para isso. Comecei a prova, comecei a sentir calor, eu baixo o manguito, aí, comecei a sentir frio, subo o manguito. Se você está acostumado a correr de boné, de viseira, de gorro, o importante é não passar frio. E estamos esperando em Paris uma temperatura mais baixa, o que não é de costume para muita gente aqui no Brasil. Se você mora em São Paulo, talvez você pegue alguns dias mais frios. Agora, se você está no norte, no nordeste, provavelmente você sinta muito mais essa oscilação de temperatura. Então, a minha dica nessa relação de vestimenta é: não passe frio antes da prova. Aos alunos MPR, é fundamental e de suma importância que vocês usem esta camiseta amarela da MPR, para que vocês tenham maior segurança e facilitem a minha visualização de vocês durante a prova. Obviamente, nunca esperamos que algo aconteça durante a prova de vocês, mas é mais uma forma de eu conseguir identificar vocês e prestar um melhor atendimento também caso vocês tenham alguma urgência ou emergência. Fechado? Então não esqueçam de levar a camiseta MPR, seja de manga curta, seja de regata, não tem problema, mas corram sempre com a camiseta MPR.
O que fazer pré-prova? Agora, nós já estamos na reta final, ou seja, não é momento de fazer mais, de tentar treinar mais, e sim o inverso. Começar a descansar, respeitar o corpo, começar a fazer com que ele entenda que daqui a algumas semanas nós teremos 42 quilômetros, ou seja, diminuir carga progressivamente do fortalecimento, trabalhar menos carga, menos repetições, mas ainda assim manter um fortalecimento sim até a semana da prova, diminuir os seus treinos, prestar atenção à alimentação, prestar atenção ao sono. Uma super dica que eu dou para vocês é a utilização do Jungle Stick para a viagem de vocês. Ou seja, eu já coloco os meus jungles aqui no bolso ou na mala de mão e desde o início, desde o meu embarque aqui em São Paulo até o dia da minha prova, eu estou me hidratando com jungle e água. Então, este stickzinho faz 500 ml de líquido, então eu uso de 2 a 3 diários e principalmente nos dias de sexta e de sábado são fundamentais para nós intercalarmos ele com água. Fechado? Totalizando de 2 a 3 litros de líquidos por dia, sexta e sábado. Isso é uma dica fundamental para que vocês mantenham-se hidratados e tenham mais sucesso na maratona de vocês. Outra dica muito importante é que nós estamos na Cidade Luz, a cidade maravilhosa de Paris, e isso nos inspira demais a caminhar. Só que não é momento de caminharmos em demasia. Tentem na sexta-feira diminuir bastante a quantidade de caminhadas, lembrando que o sistema de metrô é um sistema sensacional, porém diferente daqui do Brasil, não tem tanta escada rolante, então é muita escadaria para subir e descer o tempo inteiro. Ah, mas eu vou andar muito de metrô. Tá bom, vai ficar subindo e descendo escada o dia inteiro. Coisas que nós não estamos adaptados aqui e muito menos deveríamos fazer antes de uma maratona. Então, sábado, depois do almoço, tentem ficar no hotel, tentem descansar, mas não durmam, porque isso interferirá na sua noite de sono de sábado para domingo, que é a mais importante, que vocês estarão descansando para a maratona. Então, não durmam na tarde de sábado e fiquem mais com os pezinhos para cima, tentando descansar. Fechado? Usa essa dica. Tarde de sábado, estaremos descansando no hotel e o que a gente pode fazer? Arrumar as nossas coisas para a prova de domingo. Então, o que a gente faz? Pega a nossa camiseta, já coloca o número de peito, fixa bem ela com os grampinhos, né, com os alfinetes, já pega o tênis, vê se a amarração tá ok, deixa ele limpinho, deixa ele bonitinho, separa os seus géis, separa os seus suplementos. E uma coisa muito importante, neste ano de 2026, Paris resolveu inovar demais. Então, este ano de 2026 será o ano em que eles falam de uma tal sustentabilidade, ou seja, não haverão copos de papelão ou garrafinhas plásticas. Então, nós precisaremos levar os nossos camelbacks ou mochilas de hidratação ou até mesmo o Soft Flask. E está aqui o Soft Flask da MPR que vocês podem adquirir no site da Sport BR. Entra lá na aba de marcas MPR e vocês conseguem comprar esse Soft Flask da MPR. Levem no bolso, afinal de contas, nos postos de hidratação vocês terão que parar e encher de água. Outros pontos importantes: colocar o GPS para carregar. No dia da prova ele não pode acabar a bateria, certo? Já arruma a roupa pré-prova, como eu falei, não vamos passar frio, então já vê tudo que você vai levar, e a roupa para o pós-prova. Se você está hospedado em um lugar que você vai demorar ali pelo menos meia hora de transporte público, eu recomendo para que você tenha uma roupa quente e seca
na área de chegada. Reforçando as dicas que eu dei anteriormente mantenham-se hidratados com Jungle Stick. Não bebam única e exclusivamente água, misturem o Jungle com água, fechando de 2 litros a 3 litros de líquido dia nas 48, 72 horas antes da prova. O mesmo vale para a alimentação, de 48 a 72 horas, a gente tenta incrementar um pouco mais a relação de carboidratos na nossa alimentação. Isso não significa que eu tenho que comer mais calorias, mas que grande parte delas estejam baseadas em carboidratos. E nisso vocês podem e devem pedir a sugestão dos nutricionistas que acompanham vocês. Caso vocês não tenham, de 2 a 3 refeições com mais carboidratos no dia de vocês. O ideal é fazer 5 refeições, mais 2, 3 com maior quantidade de carboidratos. Este daqui é o gráfico de como acontecem as largadas no dia da maratona. Então, começa às 8 horas da manhã com os atletas de elite e pode chegar até às 11h10. Você não ouviu errado, 11h10 da manhã está saindo a última onda da maratona, ou seja, o primeiro já chegou e ainda tem gente largando. Mas não se preocupem, eu, César, estarei no quilômetro 35 até o último da MPR passar por nós. Não se preocupem com esse término, vamos nos divertir e eu estarei no 35 aguardando vocês. Agora vocês podem me perguntar, como é que eu saberei em que cor que eu vou largar? Quando vocês fizeram a inscrição de vocês, eles perguntam o tempo que vocês estimam de término de prova. Caso vocês estejam aqui mais à frente, eles ainda podem pedir uma comprovação de tempo. Mas, César, eu não sabia que tempo que eu ia, treinei melhor e eu quero largar um pouco mais à frente. Dá para fazer isso? Dá sim. Na Expo, quando você for retirar o seu número, leve um comprovante de tempo de uma meia maratona para mostrar para eles que vocês têm capacidade de largar mais à frente. E aí eles vão dar um jeito e vão colocar lá uma tarjazinha que vocês conseguirão largar à frente. Se você tem um amigo ou cônjuge que esteja correndo no mesmo dia a prova que você, porém essa pessoa não tem como largar mais à frente, ela pode largar mais à frente? Não. O que você pode fazer é ir para os currais de trás, mas não adiantá-los para frente. Fechado? Outra dica da MPR. Tá aqui o mapa de prova. O que eu tenho para falar dessa prova? É uma prova plana? Não, não é. Se você estava esperando isso de Paris, você se enganou. É uma prova que os primeiros quilômetros são rápidos, os primeiros 2,5 km a 3 são muito rápidos, por quê? A Champs-Élysées ela acontece em descida. Vocês estarão descendo a Champs-Élysées em encontro ao Museu do Louvre e ali até basicamente o quilômetro 16 é tudo muito plano. Depois vocês estarão entrando num parque que ainda tem umas subidas e descidas, mas as subidas começam a acontecer realmente a partir do quilômetro 21, onde vocês estarão à beira do Rio Sena. E o que seriam essas subidas? São as passagens de níveis em túneis que estão à beira do Rio Sena, tá? O último deles acontece próximo ali do quilômetro 30, onde que na saída desse túnel vocês podem olhar ao lado esquerdo de vocês e contemplem a famosa Torre Eiffel. Curtam muito esse momento e volta a subir logo depois do quilômetro 35, dentro do Parque de Bolonha, e as subidas ali, elas não são íngremes, mas elas vão castigar vocês. Afinal de contas, nós temos aí quase 150 metros de perfil altimétrico acumulado nessa prova e, como eu falei, a partir da meia maratona. Fechado? Então, economizem a perna de vocês nos primeiros 21 quilômetros, sabendo que na sua segunda metade você terá uma prova muito mais difícil e estarão muito mais cansados muscularmente. Esse novo gráfico, ele mostra a área de chegada
que é a mesma área caso vocês queiram deixar aquelas roupas para o seu pós-prova. Então, a minha recomendação é deixe roupas secas e quentes nesta área da chegada, que vocês já vão ver mais ou menos onde que é, quanto tempo vocês demoram para chegar no metrô, e essa área é muito perto, sim, da largada, fechado? Mas não vacilem. Entre vocês deixarem as coisas no guarda-volume e se posicionarem, vocês podem levar até 1 hora. Não se esqueçam, nós temos 55 mil corredores fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, chegue com antecedência, deixe as suas coisas no guarda-volume e vá para o seu curral de largada com tranquilidade. E como é a largada de Paris? Pessoal, 55 mil pessoas na Avenida Paulista, nós já tivemos isso no ano de 2025 na São Silvestre. Se você participou da São Silvestre, você pode imaginar o que eu estou falando. É uma avenida muito larga, porém requer que vocês cheguem com antecedência para entrar no curral, e eu sempre falo de chegar entre 30 a 45 minutos antes para vocês se posicionarem. Lembrando que o número tem a cor e ali você consegue fazer a sua entrada no curral. Ah, tem banheiro nos currais? Para os homens, sim, tem mictórios, mas para mulheres eu recomendo fazer antes de entrar no curral. Fechado? Proteja-se do frio. Então, enquanto não acontecer a largada, não tira nenhuma blusa, nenhuma capa, nada. Espera acontecer a largada. Enquanto vocês estão caminhando até cruzar a linha de largada, dificilmente tirem as roupas que vocês estão por cima. O que a gente fala em efeito cebola. O que é efeito cebola? Vocês vão se descascando ao longo do percurso. Ah, mas tem algum problema? Nenhum. Gente, depois eles pegam essas roupas, lavam e doam. Então isso é muito bacana. As grandes provas fazem isso, não se preocupa em jogar a sua roupa para a lateral. Outro ponto fundamental é que, como eu já disse, que são 55 mil pessoas largando, muitas vezes você vai querer começar a fazer zigue-zague para ficar passando as pessoas. Cuidado, não faça isso. Vocês se desgastam e ainda criam um grande risco de tropeçar e cair. E aí você vai acabar estragando a sua prova ou a prova de outra pessoa. Então, muito cuidado nessa hora. Abre um pouquinho o espaço que esteja em torno de você e mantenha o seu ritmo. Não tenta ganhar tempo nos primeiros 2, 3 quilômetros, não tentem descontar. Vocês terão 42 quilômetros pela frente para fazer isso. Então, aos poucos você desconta o tempo perdido ou muitas vezes não vai dar para descontar esse tempo e tá tudo certo. Vamos nos divertir, mas diminua o risco de quedas ou de algum outro tipo de problema no início de prova. Uma coisa muito legal de Paris é que a marcação é feita de quilômetro em quilômetro. Isso nos facilita muito, isso nos ajuda a manter ritmo, a gente não precisa mexer no nosso relógio e, como eu sempre falo, na minha concepção, eu tiro o autolap do relógio e vou dando lap manual nas placas, porque assim eu me concentro na prova, então eu vou estar sempre atento aonde está a placa para eu dar lá o meu lap e saber mais ou menos em que ritmo que eu estou e se eu estou realmente no ritmo que o relógio está falando. Muitas vezes pode dar algum pequeno desajuste, porque tem muita gente, a gente vai desviar. Essa coisa de pegar a água nas laterais pode fazer com que nós corremos um pouco mais de 42 quilômetros e essas passagens dos níveis ali por baixo dos túneis também vai tirar o GPS, tá ok? Então não espere que no seu GPS, no seu relógio, dê 42,200. Lembre-se que o tempo de prova é da linha de largada até vocês passarem a linha de chegada. Este é o tempo oficial, não é o tempo dos 42,200 no seu relógio. O durante a prova, vamos começar os primeiros 5 quilômetros de uma forma um pouco mais lenta, cadenciando, entendendo, deixando o nosso corpo se ambientar. Afinal de contas,
Antes de largar, a gente não consegue aquecer, então a gente consegue usar esses 5 quilômetros iniciais como aquecimento. Lembre-se, aqueles desvios, não façam, cuidado com isso. Ponto de atenção: 2026 a água estará sendo distribuída não por copo, não por garrafa. Isso também quebra o nosso durante prova. Muitas vezes a gente vai parar, a gente vai colocar água na garrafinha para continuar. Então, isso é um outro ponto de atenção. Cuidado com os momentos de maior esforço. Você não vai colocar o gel ou qualquer outro tipo de suplemento nesse momento de esforço. Você vai se engasgar, vai ter algum problema. Então, não faça isso. Use a inteligência para criar uma prova, para construir uma prova. Lembrando que a primeira metade é uma metade mais plana e a segunda metade onde entram as subidas. Então, fazer a poupança para a segunda metade pode ser aí o caminho do seu sucesso para esses 42 quilômetros. Se você estiver resfriado ou tiver algum tipo de mal-estar antes da prova, por favor, entre em contato comigo, me avise. Se você estiver usando alguma medicação, também me avise, mas é fundamental. Se você estiver se sentindo mal durante a prova, busque o atendimento médico da prova e é de suma importância a gente colocar no verso do número o meu contato, contato do César, que estarei aí com vocês, para que caso haja alguma emergência, eles consigam falar comigo e eu consiga ajudar vocês. Fechado? Então, passou mal, busco o atendimento da prova. Não estou me sentindo bem, quero ir para o meu hotel. Não façam isso. Procurem o atendimento médico para depois voltar para o hotel de vocês. Durante a prova, vim falando nos slides anteriores e aqui está. Eles farão este ano esse teste. Creio eu que não se sustente para o ano de 2027, porém escolhemos correr 2026, onde eles estão fazendo esse teste de tirar os copos, tirar as garrafinhas. Então eles farão esse teste de água corrente, o que eu não acho tão sustentável, mas a gente tem que lembrar de levar a nossa garrafinha ou as nossas mochilas de hidratação. E eu peguei de exemplo essa maratona, que foi a Maratona de Lyon, que aconteceu no final do ano de 2025, onde vocês estão vendo algumas imagens de como aconteceu essa hidratação, esse novo modelo de hidratação, e vocês veem atletas parados ou outras pessoas com a mochila de hidratação, mas eu acho que aqui fica um ponto importante, que a organização já avisou que na segunda metade eles vão deixar cada vez menores os espaços entre esses postos de hidratação. Ou seja, na primeira metade esses postos estarão um pouquinho mais espaçados e na segunda metade, que é um pouco mais crítico para todo mundo, esses espaços diminuirão. Mas o ponto é, como eu vou fazer a conta do quanto eu estou me hidratando por hora? O ideal aí é a gente sempre fazer de 500, 600 a 800 ml de líquido por hora. Gel nunca se toma sem água. Eu uso algum tipo de suplemento de sais com água. Então, vocês terão que, neste ano de 2026, ficarem muito atentos, muito espertos com relação à quantidade de líquido que vocês estão tomando. É uma preocupação que eu tenho e por isso que eu coloquei que no quilômetro 35 eu também levarei água. Por quê? Porque eu sei que lá na frente talvez as pessoas estejam até mais sedentas por água do que qualquer outro tipo de líquido. Fechado? Então, fiquem atentos em relação a isso. Muita gente que estava preparado ou se preparando para uma prova de performance, eu acho que a gente pode baixar a nossa expectativa e ser uma prova um pouco mais contemplativa. Afinal de contas, se eu estou usando uma mochilinha de hidratação que tem 2 litros de líquido lá dentro. Se você não for um corredor extremamente rápido, esses 2 litros não seriam suficientes até o seu término de prova. Fora que,
colocar 2 litros de líquido nas costas, basicamente, fora a mochila, vai para 2,5 kg de peso corporal extra. Então, quando a gente falar de performance, essa prova ela não terá tanta performance quanto uma outra. Então, eu acho que isso daí é um ajuste que a gente pode fazer e deve fazer. Terminada a prova, hora daquele pós-prova, então manter uma hidratação rica em eletrólitos, rica em água, rica em carboidratos, em proteínas, tentando não ter tanta gordura aí nesse meio. E tudo isso daqui que eu estou colocando, obviamente, quase ninguém segue. A galera quer tomar um belo vinho, quer tomar uma cerveja, é hora de comemorar, porém, fica aqui a nossa dica, que é o que deveria ser feito, o mais correto é de se alimentar e de se hidratar muito bem no pós-prova para ter uma melhor recuperação e muitas vezes até usar algum suplemento multivitamínico para acelerar a recuperação pós-prova. Mas a gente sabe que não é verdade, que a gente vai beber uma cerveja, que a gente vai comemorar, mas a gente tem que falar e tá aqui a dica do pós-prova. Galera, uma ótima prova para você que correrá Paris 2026. Se você ainda não vai correr, mas curtiu esse vídeo e conhece alguém que vai correr, manda para essa pessoa. Muito obrigado pela atenção de vocês até agora. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Vejo vocês em Paris e é isso aí. Valeu! MPR Assessoria Esportiva, patrocínio Mizuno, AAM Incorporadora, Banco Paine e Plant Power. Apoio Z2, Michelob Ultra e Serene CBD.